obras são perfeitas. Senhor, eis-me aqui, opera em mim tua vontade, Senhor, eis-me aqui, sou vaso de barro para te servir. De novo, Senhor. Senhor, eis-me aqui, opera em mim, em nós, a tua vontade. Senhor, diga, Senhor, eis-me aqui, sou vaso de barro para te servir. Só quero comer tua palavra, só quero beber da tua unção. Sou vaso de barro, mas tu és oleiro, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Deus não falha, nenhuma batalha o Filho de Deus pode perder. Deus não falha. Deus não falha, nenhuma batalha o Filho de Deus pode perder. Eu nunca vi numa batalha um Filho de Deus ser envergonhado, porque Deus não falha. Diga, eu nunca vi numa batalha um Filho de Deus ser envergonhado, não, porque Deus, Ele não falha. Deus não falha, porque Deus não falha. Daqui a pouquinho vamos estar dando continuidade ao tema que já fiz aqui uma introdução. Eu não, a graça de Deus comigo. Estamos repercutindo a palavra profética hoje e ao mesmo tempo dando início a este livro que vamos começar de fato, a anunciar no próximo domingo. Mas este livro encaixa-se exatamente, tremendo. Às vezes eu brinco, eu falo com a minha esposa, falo, olha, não sei não, acho que o apóstolo andou olhando lá minhas orações, alguma coisa, porque é uma coisa que eu diria incrível, mas eu acredito, É inacreditável para a carne, mas às vezes o apóstolo fala frases inteiras que eu falei, ou escrevi, ou pensei em falar aqui. Eu sei que isso tudo tem a ver, porque é de lá que eu vim, Eu sou criado aos pés do apóstolo Miguel, na graça de Deus. Então, o nosso alinhamento é muito grande e tremendo, porque eu estava exatamente na sexta-feira passada, nós já repercutimos também a palavra profética. Eu falo uma vez por mês da minha casa, na reciclagem ministerial, um trabalho que nós fazemos mais direcionado às nossas igrejas locais, ovelhas interativas. Temos muitos aqui ligados conosco agora também pela internet, sejam bem-vindos também.
E eu falava exatamente sobre esta conexão da palavra profética com a vida de santificação, mas eu não tinha noção ainda do que o apóstolo iria ministrar, né? Então, tremendo, e exatamente isso. Quando a minha esposa, eu estava sentado ao lado da minha esposa, e quando ele foi inclusive falar das literaturas, eu falei, o livro da semana que vem vai ser o livro Sem Santificação, da segunda aula, porque se encaixa tudo que nós vamos falar na primeira aula. Salmos 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então sonhe com isso, deseje isso, Eu quero falar da convenção que eu começava a falar agora há pouco. Ela acontecerá no dia 23 de março, agora está pertinho, nossa 17ª Convenção Geral Cristo Vive. Dia 23 de março, o apóstolo Miguel Ângelo estará completando 45 anos de ministério e 71 anos de vida, irmãos. Veja, cheio de seiva e vigor aqui com a gente, ministrando a palavra. É um líder que nós precisamos honrar também. Então, meu convite tem sido muito enfatizado nessa questão. Aproveite este dia, quem sabe, eu até desafiei na nossa reciclagem, falei, quem sabe um líder local não vai preparar uma homenagem especial para o nosso apóstolo? Faça isso, merece. Tem gente que fala assim, olha, eu não estou aqui para honrar a homens. Irmãos, quando você honra a homens como honrando a Deus, você está honrando a Deus. Você não pode honrar a homem olhando apenas para o homem da carne, mas quando você honra quem honra a Deus, você honra a Deus. Então, aproveite também para honrar a vida do nosso apóstolo pelo seu aniversário de 71 anos e sonhe com isso. Principalmente, venha honrar o seu chamado de última reforma protestante. Foi uma das ênfases, inclusive, que o apóstolo deu quando anunciou a palavra profética, e eu recebo isso. Tenho sonhado muito com isso, que a nossa igreja esteja mais ainda, de forma contundente, rebatendo as mentiras que o diabo anda usando em lugares, até com tabuletas de igrejas aí fora, e trazendo o povo de volta à escravidão. Então, este ano, o apóstolo disse, nós vamos dar mais ênfase ainda à reforma, a última reforma protestante. E eu quero te convidar para, na convenção, dia 23 de março, vai ser das 9 às 14 horas, quem chegar às 8 horas da manhã vai ter um café servido pela igreja, com muita, um café muito digno, muito gostoso. Quem quiser chegar um pouco mais cedo, até às 8h45, às 9 horas começa, vai até às 14 horas, depois das 14, ontem já combinei com a Bispa Inês, ela disse que vai servir um almoço com duas opções de cardápio, um almoço, comidinha caseira, muito bom, R$20, onde você come hoje com R$20, ainda tem uma sobremesa e um refresco, né? Falei, faz um pudim para o povo. Ela, vou fazer, um pudinzinho, uma salada de frutas, não sei, alguma coisa fácil, tem que ser rápido de servir, para quem quiser almoçar aqui depois das 14 horas, e depois ficar aí no hall social em comunhão. Vamos ter uma tarde inteira de comunhão. Vamos ver depois com o Joás aí, com o Rodolfo, se a gente coloca um som aqui, quem sabe o Joel cantando, o Rob, esses irmãos. Estou aqui começando com vocês para ter uma ideia, estamos em tempos de fazer esse alinhamento todo, nosso apóstolo dando o amém, depois eu vou alinhar com eles, quem sabe, vamos ter uma tarde diferenciada de comunhão. Eu creio que Deus está movendo os corações para termos um dia denominacional, dia 23 de março, eu quero muito, principalmente, você da sede é a nossa casa, nós temos que estar aqui para receber os nossos convidados, nós somos os anfitriões, mas você pela internet, em nome de Jesus eu digo isso, não eu, mas a graça de Deus, eu quero muito que você sonhe com isso, e esteja aqui conosco no dia 23 de março, especialmente a partir das 9 horas da manhã, para a glória de Deus, na nossa 17ª Convenção Geral Cristo Vive, amém? Amém. Às vezes você pode pensar, falar, poxa, mas bispo, nos outros cultos ainda não estão anunciando, é que nós temos muitas atividades, então fica difícil às vezes começar já a anunciar agora a convenção, mas aqui na terça-feira,
Minha mãezinha falava uma coisa assim, ditado de mineiro, né? Minha mãe falava assim: coruja que não gava o toco, chumbo nela. Vocês já viram? A coruja, ela chega no toquinho aí, ela começa a cantar, né? Ela está dizendo, esse é meu lugar, ela está afugentando os predadores. Então, eu estou dizendo, graças a Deus, né? Há quase 30 anos, né, João? Deus tem me colocado aqui nesse lugar, então tenho algumas prerrogativas, estou fazendo jus e aproveitando para alertar a você, e você que está comigo, na reciclagem ministerial e na escola de capacitação, outro ditado mineiro que diz assim, ó: quem chega primeiro, bebe a água limpa. É que lá em Minas, o pessoal bebe a água dos córregos, dos rios, aquela água branquinha, sabe? E aí depois, se não chegar cedinho, vão mexendo ali, a terrinha vai subindo. Então, quem chega primeiro, você chega primeiro. Você que está comigo na reciclagem ministerial, você que está comigo na escola de capacitação, você começará a ter essas notícias primeiro. Amém? É uma virtude, não deixa de ser uma vantagem. Vamos aproveitar, aproveite. Eu quero que isso seja estímulo para a sua vida espiritual. Afinal, nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Estamos num momento de crescimento e capacitação espiritual, e esse momento na escola de capacitação, eu chamo de educação financeira espiritual, né? Educação financeira espiritual. Falar de vida financeira é falar em dinheiro na Bíblia Sagrada como semente. De tal importância é que a Bíblia fala mais de 2.000 vezes em vida financeira. E o apóstolo trouxe esta palavra para nós refletirmos este mês, que diz assim: Jesus Cristo é o galardoador dos que o buscam. A rocha. Esta rocha que tem as obras perfeitas, ele é galardoador dos que o buscam. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, então o que a fé, eu gosto de detalhar, né, quando pego um texto desse assim, olha, você pode colocar aí, Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Porque depois da vírgula, quando Paulo diz assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ele está dizendo, isso significa dizer que isto é agir por fé. Tudo que está depois da vírgula explica o que é agir por fé. Então, quando você tem o seu suprimento, quando você tem aquilo que o mundo chama de dinheiro nas mãos, e você entende que você pode envolver aquilo com a fé, é porque você também entendeu que a tua vida espiritual não pode deixar nada de fora, ou você não pode deixar nada de fora da tua vida espiritual. Aí você espiritualiza aquilo que é mais material, aquilo que é mais humano, ao ponto de fazer as pessoas viverem em guerra. Você diz, o mundo vive em guerra, uma guerra aqui, outra ali, guerrilhas, tudo por dinheiro, vive em guerra, amam o dinheiro. Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles tratam o dinheiro com mediocridade, com mesquinharia, com egocentrismo. Isso gera uma problemática. Agora, quando nós, filhos de Deus, colocamos o dinheiro sob a holística da fé, e nós espiritualizamos o dinheiro, nós entendemos tudo isso, e nós temos o galardão do Senhor também com relação à nossa vida financeira. Eu tenho colocado aquele quadro aí, Joás, que tem as 4 colunas,
E ele mostra exatamente isso. Eu chamaria esse quadro de um esquema da vida espiritual. Ó. São as 4 bases. As 4 bases. A nossa vida espiritual tem que envolver essas 4 questões: palavra, oração, louvor e semeadura. Vida financeira. Porque senão a pessoa fica só muito na palavra. A palavra é a base de sustentação de tudo. Mas tem que ter a prática. Você não pode usar a palavra. Tem pessoas que só usam a palavra. Muitos usam, poucos vivem. Muitos usam a palavra, poucos vivem a palavra. Então você precisa viver a palavra. A vida de oração, é claro, a oração é a voz da fé. Foi uma frase do nosso apóstolo, inclusive, no último domingo, que eu amei. A oração é a voz da fé. Amém? Mas a fé sem obras é morta. Não adianta a pessoa chegar e ora pela minha vida financeira, ora pela minha vida financeira. Eu vou orar pela vida financeira, mas não semeia. Desculpe. A fé sem obras é morta, disse Tiago. Outros acham, não, mas eu vou louvar. Tem um louvor que diz, chegou a minha vez, até nós louvamos muito ele aqui, chegou a minha hora, é tempo de colher, mas não semeia. Gálatas 6,7 diz, de Deus não se zomba. Gálatas 6,7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está aí, ó, para quem quiser conferir. Obrigado, Jorge. Volta na figurinha, isso. Então a semeadura, se não semear, não adianta orar. Se não semear, não adianta louvar. Se não semear, não adianta decorar a Bíblia. Bispo, você é muito enfático, mas não me mostrou nenhum versículo que fundamente isso. Se você vive a palavra, você tem direito a confessar a vida financeira, claro, porque você é um semeador. Se você vive a palavra, você tem direito a orar pela vida financeira, porque você é um semeador. Se você vive a palavra, você tem direito a louvar sobre vida financeira, porque você é um semeador. Mas se você não semeia, você não tem esse direito. Então qual é o versículo que fundamenta definitivamente isso? Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto lê a Bíblia... não é isso que está escrito. Mas tem gente que acha. Tem gente que até diz, não, tudo coopera. É no vale que eu cresço. E fica a vida toda no vale. Nunca passa do vale. Enquanto que Jesus, quando fala sobre isso, não precisa colocar não, Joás, mas Jesus fala isso em João 16, 33. João 16, 33, Jesus fala, no mundo passais por aflições, nós temos que passar por elas. Amém. Estar vivo é passar por aflições. Você passa por uma aflição hoje, amanhã vem outras, pode saber disso, mas você vai continuar passando. Mas tem gente que não passa, tem gente que fica girando, igual o apóstolo falou, com um prego no pé, fica girando na mesma aflição. Nunca conta uma vitória, está preso naquela derrota a vida inteira. Eu não recebo isso. Não recebo, eu recebo vitória. Recebo vitória. Por isso que Deus tocou no meu coração esta manhã, eu arredondei a minha semente. O dízimo que eu estou trazendo esta manhã, eu arredondei. Claro que para mais, nunca para menos. Porque eu quero viver esta palavra muito mais forte ainda do que nunca. Eu estou melhorando. Estou melhorando. Quem sai andando e chorando enquanto ora. Ah, bispo, ora. Ontem tivemos um culto de oração maravilhoso. Eu sei que algumas pessoas estiveram aqui entre nós equivocadas. Que nunca semearam uma semente, nem vão semear. Às vezes ficam mentindo e pedem. Depois dizem a oração do bispo André, a oração da bispa Cristiane, a oração da segunda-feira não tem força. Não tem porque a pessoa não teve a prática da fé. Você está entendendo? A prática da palavra. Então estou trazendo a minha semente hoje, sabe por quê? Porque o que semeia, diz a palavra, mesmo enquanto chorando, Deus sabe quantos desafios eu tenho. Claro, nós sempre temos necessidades. Quem não tem necessidade de estar vivo é ter necessidade. Não é? Toda hora. Ah, mas o fulano de tal comprou um carro zero.
Mas no ano que vem ele vai querer trocar de carro se ele puder, porque já vai ficar obsoleto. Então, necessidades humanas, coisas. Falei aqui uma coisa que não é o que move o nosso coração, graças a Deus, né? Por exemplo, meu desejo é poder trazer um dízimo vultoso para a igreja. Esse é o meu desejo, para você ter uma ideia. Com isso, vem outras coisas maravilhosas, irmãos, porque diz assim, ó, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Deus tem me mostrado aqui, é para encher, é para transbordar. Amém? Vamos ligar isso. Você que está pela internet, associe-se comigo no tocante ao dar e receber. Faça esse exercício. Quem sabe você nunca fez uma expressão vultosa. Faça hoje. Depois mande seu testemunho para nós. Diga, eu entendi essa mensagem. Eu espiritualizei também o dinheiro na minha vida. Faça isso, porque é para encher, é para transbordar. Aleluias, glórias a Deus, a Ele toda a glória. Obrigado, queridos. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Obrigado por este momento tão espiritual. Eu declaro sobre a vida daqueles que semearam, seja aqui presencialmente, seja pela internet, que vão semear neste momento que a minha voz chega aos seus ouvidos, aos seus tímpanos ovelinos, que possam semear por amor, assim como foi a tua obra. E eu declaro sobre a vida de cada um, é para encher, é para transbordar. Conforme diz Filipenses 4,19, supridas cada uma das necessidades segundo a sua riqueza em glória. Provérbios capítulo 3, versículo 10, celeiros fartos e lagares transbordantes. Lucas 6,38, uma boa medida cada um receba, recalcada, sacudida e transbordante. É para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Amém.
Ô, glória! Como é o nome mesmo desse instrumento? Escaleta. Glória a Deus. Joel tá com quantos anos? Não dá nem para inverter mais, né? Porque mais de 80 já não dá, que aí 68 já fica mais... Sei que tem idade para ser meu pai, né? Bisavô, né? Parabéns, Joel. Você é um exemplo para nós, viu? Parabéns. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Quer falar aqui? Glória a Deus. É isso aí. Por isso que nós estamos aqui, a cada dia crescendo na graça e no conhecimento e procurando ouvir a voz de Deus. Deus seja louvado. Olha, um abraço a todos mais uma vez aí pela internet. A Claudinha está ligada com a gente, né, Heloísa? Deus seja louvado. Temos muitos irmãos aqui ligados conosco. Não dá tempo mais de eu olhar, né? Já vi que tem muitas ovelhas interativas, muitos líderes locais. Tem algumas pessoas que estão online que poderiam estar aqui presencialmente. Se tem, ó, não entre na zona de conforto. Corra. Vem estar conosco presencialmente, vem experimentar este fogo ardente aqui também do presencial. É claro que Deus honra aqueles que não podem, que estão pela internet por motivos de força maior, caso fortuito. Claro que Deus honra, porque Deus honra aqueles que honram e vão sentir esta mesma conexão. Mas a quem tiver em negligência, tem brecha para o inimigo aí. Então vamos corrigir isso, tá bom? Chegamos ao momento mais importante da reunião e nós falamos isso sempre porque agora vamos em águas profundas. Nesses próximos 35 minutos, vamos ministrar sobre esta palavra profética, né? Repercutindo a palavra profética. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus autor, mas também consumador da nossa fé, continua falando aos nossos corações nesses próximos minutos agora, na repercussão da palavra profética, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás, meu filho querido. Já estamos aqui com a nossa palavra profética, dia 31, e quero dizer aos amados que eu fiquei encantado quando Deus começou a mover o meu coração para este culto, já desde a palavra profética, sempre nos primeiros cultos do ano nós repercutimos a palavra profética. E Deus começou então a gerar no meu coração um sentimento muito forte. Inclusive, eu quero encorajar você, olha, a irmã Heloísa me mostrou o que ela fez no dela também, né? Que ela plastificou, olha, boa ideia, vou fazer no meu também, sugiro a você, ela assinou antes, né? Assinou, isso aqui é do Elias, Roberto Elias, né? E ela também fez no dela. Eles assinaram direitinho, fizeram a sua confissão de fé e plastificaram. Ficou muito bom, eu pedi até para mostrar a você aqui como exemplo. E só dar uma mexida aqui na minha configuração, senão vai ficar apagando. Eu vou usar o meu esboço aqui direto do celular hoje. Aqui... Tela e brilho, automático, nunca. E a Luísa faria isso em 10 segundos, a minha filha mais nova. Mas eu já consegui fazer rápido, né, gente? Então, Deus movia muito o meu coração na repercussão, então, dessa palavra profética, para a gente entender bem, primeiro, claro, a responsabilidade e depois as vantagens. Quando Moisés
no Pentateuco aqui, né, traz essa palavra. Ele diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. E Deus me impulsionava para nós, então, alinharmos mais sobre isso, porque durante a ministração da palavra profética, eu observei, talvez nem todos tenham observado, quantas vezes e como o apóstolo começou, talvez uma grande parte, talvez 60% da palavra profética. Se você não assistiu, você deve depois assistir, e se você puder assistir outras vezes, deve fazer isto, está no nosso canal do YouTube. O apóstolo fala sobre esta necessidade de busca da santificação. Vocês sabem que Billy Graham disse que a salvação nos leva para o céu, mas a santificação traz o céu para a terra. Então, o apóstolo começa, inclusive, dizendo da questão do mundo, da carne, das tendências negativas que nós estamos observando, e isso só tende a piorar. O mundo evolui para o mal, o mundo evolui para o negativo. O apóstolo chama isso de um momento crucial na sua fala. Ele diz: é um momento crucial. E aí Deus nos traz a palavra profética: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Então, irmãos, nós temos que buscar um alinhamento definitivo em entender que o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não tem nada a nos acrescentar. E desculpe, os ministérios que não têm a revelação da graça de Deus também não têm nada para nos acrescentar com questões espirituais. Nós temos que ter cuidado. Que às vezes a pessoa diz: não, bispo, mas tem muitas coisas. Claro, usam a palavra, vai ter muitas coisas, mas o problema é escorregar no meio de uma mensagem e despregar tudo aquilo que a graça de Deus e o altar Cristo Vive prega para a sua vida. Não há necessidade. Nós temos 24 horas de palavra da graça de Deus nos canais. O bispo José Carlos faz esse trabalho com uma excelência tremenda, graças a Deus, e todos aqueles que apoiam o nosso apóstolo e o ministério nas mídias sociais fazem um trabalho de excelência. Nós temos, muita coisa. Além disso, temos o canal de missões, o canal Missões Cristo Vive Oficial, também com muito trabalho, graças a Deus. Temos as igrejas locais, as igrejas Cristo Vive, aquelas que nós falamos o nome, não são aquelas que se dizem Cristo Vive, mas aquelas que estão aqui conosco mesmo alinhadas. Você pode se alimentar também. Então não há necessidade de beber de fontes estranhas, de fogo estranho, de fontes amargas. Precisa buscar esse ajuste com a graça de Deus, porque é um momento crucial. Eu diria, um mundo materialista, assustador, aterrorizante. Então a voz profética, ela vai além dessa realidade humana. Essa palavra profética, ela trata de uma mudança radical, de um foco determinado em mudar, em melhorar, em avançar, em evoluir. O apóstolo chega a dizer novos começos. Irmãos, não adianta, e foi Einstein que disse isso. Ele chama insanidade, Albert Einstein, grande pensador, talvez um dos maiores, ele define insanidade. Ele diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E eu volto a dizer, e vai ser sempre a maioria, irmãos, desculpe, nós temos 2/3 de salvos nesta terra. Então a maioria, filhos de Deus. Mas nós não temos a maioria fazendo a coisa certa, temos? Não.
Porque a maioria está sempre errante, a maioria sempre se deixa levar. Paulo chega dizendo na sua epístola, ele disse, muitos por darem ouvidos a ensinos de demônios. Alguns vão sentir coceiras nos ouvidos, não é verdade? Então tem muita gente, e vai ser sempre a maioria, errando. E nós precisamos buscar esta conexão. Ontem mesmo eu refleti em algumas situações minhas, porque eu não estou aqui para falar a você e pregar a você. Prego para a minha vida também. Eu já estou começando nessa caminhada aqui, já desde a palavra profética, que Deus está falando comigo muito a esse respeito. E ontem mesmo eu meditava em algumas questões minhas, vendo, realmente isso aqui, preciso ajustar, isso, aquilo, o tempo todo, irmãos, acreditem. Vai sendo um cair em si. Nós precisamos fazer ajustes e precisamos ir mudando nas questões, porque senão nada vai mudar. A cobrança, nosso imediatismo da carne, nossas tendências humanas, nossa incredulidade perante os desafios, elas nos afastam da perseverança da fé. A fé precisa de perseverança. A fé precisa de persistência. A fé precisa de um alinhamento para nós fazermos a vontade de Deus. Coloque Hebreus 10, 35, Joás, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Tem muita gente que abandona a confiança na rocha, abandona a confiança na palavra. Moisés, lá no Deuteronômio, ele já entendia disso. Essa reação intempestiva, quando ele feriu a rocha, que não era para ferir, era só para ele falar a rocha, e ele feriu a rocha. Ele nem entrou na terra prometida, por causa disso. Ele viu de longe a bênção. Vão ter muitas pessoas, irmãos, que vão nascer, morrer, salvos, vão para o céu, mas vão ver a bênção de longe, nunca vão viver a excelência da graça de Deus. É preciso buscar esse ajuste. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Vê o 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Ou seja, a perseverança, a persistência, sabe? O treinamento para melhorar, a performance. Resistência à carne, aos apelos do mundo, às nossas tendências, à mediocridade, à avareza do mundo, ao egocentrismo da carne. A carne é egocêntrica. Então, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, mas se você se distrai, irmão, 1 minuto, se você se deixa levar pela sua ansiedade, pelo imediatismo, minha mãezinha falava assim, está dando murro em ponta de facas. Meu pai falava, está procurando chifre em cabeça de cavalo. Minha mãe falava, está colocando o carro na frente dos bois. É isso. Essa história nós não vamos ler, mas só para você saber, e depois se você quiser consultar, isso que eu vou falar agora está lá em Números, no capítulo 20, do versículo 7 ao 13, não precisa colocar, tá, Joás? Só vou comentar. Mas em Números do capítulo 20, do versículo 7 ao 13, mostra esse momento que Moisés, Deus diz a ele, falai a rocha, para que você tenha a água, nessa segunda vez, e Moisés fere a rocha.
Na primeira vez era para ferir, mas na segunda vez Deus já mandou falar. Por quê? Porque na segunda vez já simbolizava a rocha, era a pedra da graça de Deus. Já era a graça de Deus. E o pacto da graça de Deus é um pacto de boca, é um pacto de confissão, é crer e praticar. CCP, parece coisa, né, do governo, com os acrônimos, mas eu gosto disso porque a gente nunca mais esquece, né? CCP, crer, confessar e praticar. Porque a rocha é Cristo e as suas obras são perfeitas, o Cristo ressuscitado e glorificado. O apóstolo trouxe uma figura onde ele traz essa palavra pedra do grego, né? Petra, a grande rocha, a perfeição de Deus das suas obras, a retidão de seus caminhos são contrastadas com a rebelião dos antigos do Velho Testamento. Ele trouxe essa palavra de Calvino das suas Institutas. Calvino, nas suas Institutas, ele diz: a perfeição de Deus das suas obras, a retidão de seus caminhos, são contrastadas com a rebelião dos antigos do Velho Testamento. Então, Moisés, naquele contexto que eu trouxe para vocês, era uma forma de exaltação, de rebelião, e hoje não muda, hoje não é diferente. Toda vez que nós nos exaltamos na carne, que nós achamos que vamos resolver na carne as questões, nós nos desviamos do projeto de Deus para as nossas vidas. E Deus tem um projeto, você é um projeto de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo. Eu estou, você está? Então declare isso sobre a minha vida, que eu vou declarar isso sobre a sua vida. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olhe para o irmão e diga: você é uma obra perfeita. Esteja sobre a rocha. Esteja firmado sobre a rocha. Casa sobre a rocha. Agora, se deixar um pouquinho de carne, se deixar um pouquinho das tendências humanas, você anula tudo isso, irmão. Anula. É mesmo, nós podemos anular, e isso é o que? Isso é livre-arbítrio? Não, isso é pecado. O crente não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio se não tivesse punição. Só quem teve livre-arbítrio foi Deus, nem o diabo teve livre-arbítrio. O diabo, que era Lúcifer, o anjo de luz, ele pecou, ele desobedeceu, e ele foi punido. E todos aqueles que seguem ele, ou desobedecem Deus, são punidos. Livre-arbítrio é uma palavra que se confunde com a soberania de Deus. Só Deus é soberano. Não existe livre-arbítrio, é um erro. Existem escolhas erradas na questão do nosso dia a dia, que se chamam não livre-arbítrio para o Filho de Deus, chamam desobediência. Desculpe, deixa eu te dar um recado, você não tem livre-arbítrio. Você ou é um obediente ou um desobediente. E quem desobedece, Papai do céu, o que faz? Abençoa, porque ele é abençoador. Mas na bênção dele tem correção, disciplina e açoite. Papai e mamãe não conheciam a graça de Deus. Se fosse papai e mamãe, que eu uso tanto aqui nos ditados, eles diriam para mim: cuidado, papai do céu castiga. Eles não tinham a graça de Deus para me oferecer, né? Olha, viveram numa época em que a graça de Deus não era tão como hoje. E hoje tem gente que não aproveita. Sabe, pastora? Tem gente que não aproveita. Vamos aproveitar. Nós estamos num ministério que ensina a graça de Deus. Graças a Deus que meus paizinhos conseguiram ver isso na minha vida, né, nos seus últimos anos de vida. Mas no passado nós não tínhamos isso. Hoje nós vivemos a reforma da reforma. São os momentos finais, é o momento do crescimento espiritual mesmo.
Um movimento que passa pelo mundo todo, e aqui no Brasil, através do nosso ministério, é um movimento forte, irmãos. Jesus está voltando. E Paulo disse que para Jesus voltar, a igreja precisaria ser apresentada sem manchas, sem rugas e sem defeitos. É a graça de Deus que faz isso. E nós que chegamos até aqui, precisamos estar firmados. Vamos ler Filipenses capítulo 3, o texto que eu citei já hoje, inclusive, no nosso momento aqui de saudação, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Paulo começa dizendo, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, ele diz, mas prossigo. Então, este prosseguir é o que? A superação. Prosseguir, para você prosseguir, meu irmão, você tem que fazer um esforço, até mesmo a física ensina isso, né? Até mesmo a resistência contra a própria força da atmosfera. Pela atmosfera nós todos ficaremos caídos aqui, para você ficar em pé você tem que ter uma resistência. Quem sofre de labirintite sabe muito bem o que eu estou falando. E se tem alguém aí sofrendo disso, receba a cura em nome de Jesus, né? Mas Paulo diz, eu avanço, prossigo, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus. Essa conquista é o quê? É atingirmos o aperfeiçoamento que a santificação do Espírito pode nos dar hoje. E tem que ser de dia em dia, tem que ser de superação em superação. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Isso aqui é um exercício pessoal de reflexão. Nós precisamos o tempo todo ter essa conscientização, irmãos. A consciência de que se nós melhorarmos hoje, se nós conseguirmos melhorar hoje, é um grande sucesso, porque nós vamos ter forças para melhorar amanhã, porque amanhã nós vamos ter que estar mais fortes para melhorar ainda. Mas se a pessoa hoje só fica no sofrimento, amanhã ela vai estar mais fraca ainda. Então ela precisa ter uma reação. Ele diz, não julgo haver alcançado, mas eu faço uma coisa, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que adiante de mim estão. Aqui tem um perigo muito grande, porque muitas pessoas, quando a gente olha assim, a pessoa pensa no negativo, quando Paulo está falando que esquece do mal, das coisas que foram ruins. Não, irmãos, a gente precisa esquecer um pouquinho das coisas que foram boas também. Nossa saudosa bispinha Brant falava muito isso, né, lá de São Paulo. Ela sempre dizia isso também. Ela falava, tem um perigo, a bispa Solange Brant, ela falava, tem um perigo das pessoas que é o contemplativo. Sabe que tem gente que é o contemplativo? Tem gente que fala assim, eu já consegui isso aqui está maravilhoso. Isso aqui está maravilhoso, eu quero isso aqui para o resto da minha vida. Isso aqui já está bom, isso aqui, e ficam parados naquilo ali, e muitas vezes fazem daquilo o seu Deus. Aquilo ali é o máximo. Às vezes é um carro, às vezes é um emprego, que Deus tem uma porta muito melhor, e a pessoa está num lugar que Deus já disse não para ela. Bispo, olha, Deus está mandando. Às vezes é uma casa. E aquilo fica sendo o Deus da pessoa. Graças a Deus, irmãos. Eu não tenho Deus humano nenhum sobre a minha vida. Nem pessoas e nem coisas. Graças a Deus. Graças a Deus. Falo isso com mão na Bíblia. Está aqui na minha mente a Bíblia. Está aqui no altar, está aqui no meu celular. Falo isso com mão na Bíblia. Graças a Deus, eu sou totalmente desprendido de coisas materiais. O apóstolo Miguel Ângelo é que diz isso, ele fala, eu nunca vi atrás de um carro fúnebre, um carro forte, levando dinheiro, levando joias, levando documentos da casa, não, porque é do carro, sei lá, do que quer que seja, quem sabe, uma questão que muita gente nunca pensou. Uma vez,
Eu vi a Bispa Solange Brant pregando sobre isso lá em Porto Alegre. A Bispa Jane está aí com a gente na internet, vai lembrar, em Porto Alegre. Nunca mais eu esqueci. Quando eu estou sentado no banco, eu estou como ovelha, é para aprender, claro. Nunca mais eu esqueci. Hoje estou aqui passando para você, tomara que você receba isso na sua vida. Até ouvir isso, eu ainda me descuidava com essas questões de vez em quando. Hoje em dia não me descuido mais. Não se descuide com essas questões. E claro, as cargas negativas, então, essas são terríveis. Essas são terríveis. Como psicanalista clínico, eu posso dizer a você, né, e temos aqui entre nós também doutores nessa área, que podem dizer isso para você, é um grande problema, porque as questões negativas, elas vão criando um cerco, elas vão criando escamas, elas vão criando limitações, e a pessoa fica só naquilo. Tem gente que às vezes tem uma frustração, e Deus está mandando falar, eu falo, às vezes até no casamento, se deu mal, sofreu, e diz, não, homem nenhum presta, ou a mulher diz isso, ou o homem diz, mulher nenhuma presta. Sabe, deixam às vezes de experimentar uma união que Deus tinha prometido e tinha preparado, e tem preparado. Isso aí que é mais corriqueiro, mas tem muitas outras questões que por uma situação negativa, a pessoa diz, não vou fazer mais. Esteja aberto, irmão, a melhorar, a deixar as coisas para trás e avançar, porque a bênção de Deus, ela vai estar sempre à tua disposição, já está preparada, já está disponível. Por isso que ele diz, eu avanço para as que diante de mim estão. Diga, à minha frente, haverá sempre uma proposta das obras perfeitas da rocha. Agora você tem que falar a rocha. Quando você entra na carne, você fere a rocha. Você anda preocupado, você quer, sabe, você fere a rocha, você anula a graça de Deus. Você precisa avançar. Vê o versículo 14 o que diz, ó. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Esse versículo também nos mostra uma coisa. Você tem o alvo, você tem o prêmio, que é a salvação eterna, mas esse alvo e esse prêmio, o alvo é Cristo e a salvação eterna é o prêmio. Mas essa questão do alvo e do prêmio, eles te dão uma condição nesta terra. Olha só, é isso que as pessoas não entendem. Tem gente que fica só pensando, sabe, Celinha, que vai reinar no céu, que tudo é no céu, eu quero ir para o céu, e continua tropeçando nessa terra, fazendo as coisas erradas nessa terra, dando as suas desculpas, não acertam o passo, não entendem o seu compromisso, e não atingem o que Paulo fala aqui, ele diz, o prêmio de quê? Da soberana vocação. Então este alvo que é Cristo, e este prêmio que é a salvação, nos dá na terra uma soberana vocação. Olha, pode botar uma música aí, viu, Joás? Né? Este alvo que é Cristo, e este prêmio que é a salvação, nos dá uma soberana vocação nesta terra. Você não vê muito crente aí vivendo soberania, você vê? Você vê crente aí escravo, vivendo como escravo. Porque não entram na rota do prisma da Bíblia Sagrada. Nas 14 epístolas que vão de Romanos aos Hebreus, está a explicação da Bíblia Sagrada. Eu até digo que a Bíblia não tem Velho e Novo Testamento. Aqui não há Velho e Novo Testamento. De capa a capa, a Bíblia é a graça em desenvolvimento. Agora ela precisa ser lida no prisma das 14 epístolas, do Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça é a ciência que explica a Bíblia. E é isso que Paulo fala em síntese no versículo 15. Olha o 15. Quer dizer que ele começa dizendo que não julga haver alcançado a perfeição. Mãe das gêmeas, né? Vai ficar mais fácil do que lembrar o nome, depois eu vou saber o nome dela, e se virem 3 cultos, então eu decoro. A promessa aqui é essa, né?
Olha que coisa tremenda, porque lá no versículo 12, parece que agora ele se contradiz. Porque agora ele diz assim, todos, pois que somos perfeitos. Ah, diria o povo da lei, hein? Isso é soberba. Ô apóstolo soberbo, esse apóstolo Paulo. Falam isso do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Sabia? Falam de mim. Me lembro uma vez, uma das minhas irmãs me viu segurando a Bíblia assim, nessa posição, tirei logo uma foto de busto, logo assim que cheguei, igual, achei linda do apóstolo, fiz igual, coisas bonitas a gente imita. De vez em quando eu mexo até no óculos, assim, ele, mexo na calça, meu Deus, né? Sem querer, acabo fazendo isso, é tanta admiração, você acaba imitando. Mas o principal é imitar no espírito, irmãos. Claro, eu sei disso, logo no início eu nem sabia tanto, e aquele dia eu fiquei assustado, que a minha irmã falou assim, olha só, já aparece até o Miguel Ângelo nessa foto aí. Graças a Deus. Cada dia estou aparecendo mais, e principalmente na vida espiritual, irmãos. Aqui eu aprendi tudo, eu corrigi tudo. Nesta igreja eu corrigi tudo na minha vida, no trabalho, sabe? Nas minhas relações em trabalho, pessoais, interpessoais, familiar, na minha vida. Mas os da carne, se me olharem hoje, são capazes de nem acreditar nisso. Sabe o que eu canto para eles? Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou crescendo. Vem quente que eu estou crescendo. Eu vou reagir agora cada vez mais na mansidão, domínio próprio, né? Fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Não tem briga comigo, graças a Deus. O cantor não sabia disso, já estou fervendo, vem para a briga que tem briga. Não, eu estou crescendo, comigo não tem mais briga. Minha esposa fica assustada, porque me conheceu lá no passado. De vez em quando temos umas situações que eu já digo agora para ela, amor, vai você. Que ela também, às vezes dá umas brigadinhas, mas ela é mais, né, mais tranquila que eu. Digo, vai você, irmão, já sei como é que é a minha carne, eu vou ficar dando confiança para a minha carne, irmão, eu estou correndo de briga. Não quero saber de carne, irmão. É isso que Paulo diz, ele diz, todos nós que entendemos o Espírito, a caminhada do Espírito, tenhamos este sentimento. Desculpe, talvez alguém se ofenda, quem sabe até alguém da minha família aí, né? Quem sabe até aquela minha irmã, que eu oro muito para que elas assistam e cresçam na graça e no conhecimento. Não se aborreçam se um dia assistirem essa mensagem. Cresçam como eu estou crescendo para a glória de Deus, a glória dele. Honra, glória, louvores a ele. Na carne, desventurado homem que sou, irmãos. O menor de todos os santos. Não julgo havê-lo alcançado, mas na graça, uma potencialidade. E é Deus quem me justifica. Por isso que Paulo disse, se pensam de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Mas nós tenhamos este sentimento. Que sentimento? Que sentimento? Eu fecho, irmãos, o nosso estudo de hoje com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo diz assim, mas pela graça, pelo único caminho que pode me levar à santificação. E Paulo, quando repete isso, ele repete um verbete grego, que o próprio Deus falou a Moisés no Monte Horebe, quando Deus disse, como eu vou lhe apresentar para o povo? Quem eu vou dizer que tu és? Recomantereumanai. E Deus disse, diga ao povo, eu sou. O eu sou te enviou. Esse é um verbete grego que diz Egon, o Senhor Criador, o Senhor de todas as coisas. E Jesus, quando foi lá questionado pelos discípulos, quem tu és de fato, né? Jesus disse, antes que Abraão existisse,
Eu sou. Jesus repete o mesmo verbete grego lá do Monte Horebe, e ele está dizendo: eu sou o Criador, agora egoim do grego, eu sou a materialização do eu sou. E agora, Paulo repete, o único apóstolo que repete esse verbete grego, que traz toda essa magnitude da graça de Deus, que é ter o Cristo em nós, de Colossenses 1:27, que diz: Cristo em vós, a esperança da glória, que é ter o poder de Deus operando em nós, como diz Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo repete o verbete grego, dessa potencialidade da graça de Deus, de podermos dizer: eu tenho em mim a pedra, a rocha. Quando eu abrir a minha boca, quando eu confessar a palavra, quando eu viver a palavra, lembra? Confessar, crer, confessar e praticar. Crer, confessar, praticar. CCP, crer, confessar e praticar. Eu estarei exercendo a rocha, materializando as coisas da rocha, e as suas obras são perfeitas. Por isso que Paulo diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nem nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida, e nem as outras pessoas vão ver Deus agir por meio da nossa vida. E as pessoas que precisam crer que Deus realmente é a rocha, não crerão. E eu não recebo isso para a vida de nenhum de nós. Nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento para fazer essa diferença. Por hoje, muito alimento sólido. Semana que vem a gente volta com esse livro. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia Oliveira, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo, obrigado. Tu és grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigado por esta manhã maravilhosa, esta manhã diferenciada, esta manhã onde firmamos mais ainda os nossos pés sobre a rocha e mais, entendemos que neste ano nós temos um chamado majestoso, magnífico. Vamos promulgar a rocha, vamos lançar obras perfeitas, eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são teus filhos, e aqueles que declaram comigo nesta manhã: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas.
que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em olhos de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus. os povos Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus. Os povos por isso não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem não dá, não dá, Jesus não dá, não dá, Jesus não dá, não, não, não dá. sem Jesus não dá, não dá, sem os que confiam, Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus. Os povos calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Por isso não dá, sem Jesus não dá, Não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, mais uma vez, não dá, não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. toda a glória. Todo louvor, uma tarde abençoada a todos, um ano de novos começos, em nome de Jesus para todos nós, graça e paz.